Encontrar boas ações fora do radar pode ser a melhor forma de você ter ganhos expressivos na bolsa, já que a maioria está olhando para um lado enquanto você está olhando para o outro. E às vezes essas ações não fazem sentido para a estratégia de grandes gestores, de grandes fundos, mas que para você, pequeno investidor, faz todo sentido, porque são small caps, às vezes micro caps, empresas pequenas que valem menos de 1 bilhão, menos de 2 bilhões e que às vezes são até líder do mercado aqui no Brasil, mas que para uma empresa como a Petrobras, a Vale, elas são pequenas, por isso chamados de small ou micro caps. Se você gosta desse tipo de empresa, se faz parte do seu perfil, tomar um pouquinho mais de risco para poder ter ganhos exponenciais, fica até o final desse vídeo que eu vou falar para você 3 ações que podem se valorizar bastante, que estão, na minha opinião, baratas e que são ações fora do radar, que vale a pena você colocar, de repente, no seu radar. Lembre-se, a gente está lá na nossa comunidade do Seu Mordomo Financeiro no WhatsApp, lá a gente fala bastante sobre investimentos e a gente também traz as dúvidas de vocês para cá, para o canal do Seu Mordomo Financeiro. Onde eu vou fazer análise hoje? Principalmente eu vou fazer análise do nosso BI, no BI da Bolsa de Valores, BI que eu desenvolvi, para poder exatamente fazer toda essa pesquisa ao mesmo tempo. Aqui já saíram 351 empresas com seus balanços no terceiro trimestre de 2023, acabou recentemente praticamente a temporada de balanço, e as empresas estão reportando lucros, prejuízos, EBITDA, dividendos, reportando tudo aquilo que tem que reportar. E a gente está de olho aqui. Acabou tudo, a gente juntou e agora vamos dar uma olhada em vários fatores que a gente pode olhar dentro de uma estratégia de longo prazo para poder você investir em boas empresas. Aonde está esse nosso BI, se você não tem acesso, lá no Bolsa Gold, você assinando o Bolsa Gold, além de cursos e de várias planilhas e de alertas que a gente faz para curto prazo, temos lá o nosso Bolsa Gold e outras planilhas, e-books e outras coisas para você acessar para investidores de longo prazo. Porque aqui eu estou vendo a empresa como um todo, a estratégia mais de longo prazo. Médio para longo prazo, pelo menos. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou olhando tudo. Estou olhando todas as empresas da Bolsa, de todos os setores, subsetores, segmentos, estou olhando tudo. E aí eu tenho vários painéis aqui, se você não assistiu nos meus vídeos, você vai ver, botar aqui em cima, tem vários painéis onde eu ensino várias coisas, e dentro desses painéis, eu vou mostrar para você aqui, que a gente tem alguns painéis onde fala da parte fundamentalista e algumas envolvem a parte de preço. Tem, por exemplo, essa parte onde fala das assimetrias, eu já fiz um vídeo sobre ele, que faz um ranking direto de ações. E tem uma outra parte aqui mais para o final, que também tem um ranking, que eu faço uma simulação com as melhores empresas para poder colocar numa carteira, dado critérios simples, como, por exemplo, os critérios utilizados pelo Joe Greenblatt na Fórmula Mágica. Eu já tenho um vídeo também sobre isso que eu vou deixar aqui no card, onde ele pega basicamente o ROI ou ROIC e faz também uma comparação ali com algum critério de preço, tipo o EV/EBITDA, o poder de lucro. E também o critério do próprio Décio Bazin, que pega as empresas que têm pouca dívida e um dividendo pelo menos de 6%. Eu estou colocando aqui as empresas com os melhores dividendos. Eu faço um ranking com todos esses critérios, já misturo o Greenblatt, com o Décio Bazin, já pego ali a fórmula do Gordon, já pego a fórmula do Benjamin Graham, já pego a fórmula do fluxo de caixa ali. Cara, é completo. Esse painel aqui é super completo e ele vai me dar um ranking. Que ranking? Esse ranking aqui, onde eu tenho diversas empresas com critérios fundamentalistas e critérios de preço. E aí eu vou ter um ranking geral com esses critérios e depois eu vou comparar o preço dessas ações com aquilo que foi apurado de valor justo, o valor intrínseco das ações, baseado em 3 critérios importantes, além do dividend yield, do poder de lucro, que é o poder de pagar dividendo, e do dividend yield futuro, que eu estou chamando aqui de 2026, mas é o futuro, aquilo que a gente espera lá para frente. Quando eu olho para tudo isso aqui, eu poderia dizer que a Kepreveb está melhor, aqui tem o Badespar, tem a Leve, Metal Leve, tem Petrobras, tem várias empresas que estão muito boas, mas eu quero pegar a empresa mais fora do radar. Acho que essas empresas estão muito no radar ultimamente. A Sonda, mais ou menos, mas os números dela não estão tão bons, mas a primeira que eu vou falar aqui é a Metisa. A Metisa é uma empresa que eu gosto bastante, tem uns números muito bons, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu BI e vou lá na análise do terceiro trimestre de 2023. Veja, no último trimestre, ela teve uma queda no seu lucro, teve uma queda também em relação ao ano passado e teve uma queda em relação ao último trimestre. Quando eu coloco aqui na receita, eu vou ver que eu também tive uma queda em relação a todos esses. E aí essas quedas fizeram com que a ação tivesse ali uma cotação que não subiu mais como vinha subindo. Então ela até teve, nos últimos 4 trimestres,
diminuição no seu lucro, no seu faturamento, na sua receita, o que é normal para empresas que vinham crescendo bastante. A gente vai ver que a empresa vem crescendo bastante, ela deu uma ajustada. Mas note que a sua cotação subiu bastante. E a gente vai ver até onde que isso pode chegar. Quando a gente faz aqui a análise, eu vou fazer a análise aqui no Investidor 10, por exemplo, eu vou colocar aqui MTSA4, que é a Metisa. E eu vou ver aqui alguns números interessantes. Por exemplo, dividend yield de 7,29, que é um dividend yield interessante, o aumento dos últimos 12 meses de 10%, PVPA 0,94, preço sobre lucro 4,64, bem baixinho, dá mais de 20% de poder de lucro aqui. Quando eu coloco nos últimos 10 anos, para poder ver o que aconteceu com essa empresa, nos últimos 5 ou 10 anos, veja que ela cresceu bastante. Aqui ela estava custando 11 e agora está custando mais de R$45. Então, eu posso dizer que ela teve, nos últimos 10 anos, um crescimento de 315%, sem contar a inflação, né? Contando com a inflação, 133%. Nos últimos 3 meses vem caindo, mas quando eu olho mais para trás, é uma empresa que sobe bastante. O preço sobre lucro dela, 4,64, está até menor do que a sua média histórica, quer dizer que ela, teoricamente, está mais barata. O seu lucro, como eu falei, apesar de ter dado uma ajustada aqui no último ano, vem subindo, chegou a ser 2,05 em 2019, agora está 9,92, um aumento absurdo, mais de 4 vezes de aumento, um ROI de 20%, que é muito bacana. O CAGR, que é o crescimento composto anual do lucro, quase 40% por ano, e o crescimento nos últimos 5 anos da receita, 18%. Então, veja, se eu olhar a curto prazo, como eu mostrei para vocês aqui, ela até parece que está ruim ultimamente, deu uma pioradinha, mas ainda assim, olhando mais para longo prazo, fantástico os números da Metisa, muito bom, e ela distribui com uma certa frequência dividendos, não são grandes dividendos, mas são sim dividendos que você pode considerar, e ela tem um dividendo aí proposto, que já foi, na verdade, com a Datacoin, agora você tem no dia 12 do 12, 10 do 11 já passou, dia 12 do 12 você vai receber aí mais um dividendo da Metisa, e aí não tem muita empresa para comparar com ela nem da Mater Dei, por exemplo, na bolsa aqui no Investidor 10, mas veja que a Metisa é melhor em praticamente tudo. Ela só é menor, é uma microcap que custa 500 e poucos milhões de reais apenas. Mas veja como a margem dela é boa, o dividendo é bom, o ROI é bom, tudo está bom nessa empresa e o crescimento dela de cotação em relação ao Ibovespa dá um banho, 266 contra 42% nos últimos 5 anos. É uma empresa que está no mercado tradicional, tem um free float de 39% e é do segmento de bens industriais, máquinas e equipamentos. Poderia até compará-lo, talvez, com a Home, com a Kepler, com outras empresas? Poderia, mas aqui o Investidor 10 não compara, eu também não vou comparar nesse momento. Mas o importante, lucro e cotação. Quando a empresa caminhava de lado, sua cotação não subia. Quando o lucro dela começou a subir muito, sua cotação disparou. E é isso que a gente quer. Preço segue lucro e é isso que a gente quer. Acreditar que essa empresa vai continuar crescendo e que por isso a cotação vai continuar crescendo. O mais importante primeiro é o lucro. E quando eu olho aqui no BI, clico no botão direito aqui, e vou lá em Drill Through, e vou ver aqui o relatório geral que a gente tem, o que vai ser dito sobre a Metisa. A Metisa é uma empresa que tem crescimento de receita, crescimento de lucro, atua com ferramentas agrícolas, lâmina, apresentação de solo, acessório ferroviário. Metisa é uma empresa fundada em 1942 em Santa Catarina. Fala do CEO, fala da listagem, fala do crescimento da receita dela monstruoso e também do seu lucro. O seu ROI está próximo do máximo. Veja que a empresa não está gerando cada vez mais caixa e cada vez mais lucro. Sua dívida é negativa, significa que ela tem mais caixa do que dívida, não tem dívida nenhuma, na verdade. Margem 13,2 também é muito boa. A empresa teve sua cotação subindo bastante aí nos últimos anos. Seu lucro está próximo do mar, não tem tanta liquidez quanto a gente gostaria, mas como eu falei, para quem é pequeno investidor, dá para investir, mas esse é um critério importante. Você não tem a liquidez das grandes empresas na Metisa. Às vezes você coloca um valor no book, demora um pouco para sair, então você tem que saber que é uma empresa que você precisa ficar mais atento ali no preço a preço quando vai colocar para poder comprar ou para poder vender. Ainda assim, uma excelente empresa com seu preço de hoje. Quando você olha a capacidade de pagar dividendo, 17,83, dividendo pago 6,69, e quando eu olho aqui para o fórmula do Benjamin Graham, ela deveria estar 98,64, um upside possível de 77%. Já quando eu olho pelo valuation, com esse crescimento aqui monstruoso de caixa, ela poderia estar custando até R$300, ou seja, um acréscimo aí de mais de 400%, apesar de eu achar que esse aqui é um valor muito grande, ainda assim nós temos aí um upside possível bem grande para essa empresa.
Voltando aqui, pegando agora a segunda empresa, e a segunda empresa também eu vou utilizar o BI como principal critério, porque ele está olhando o ranking de fundamentos e de preço. A segunda empresa eu não vou colocar a Leve, né, a Petrobras, né, vou colocar a Cambuci também, uma empresa pequena e que também reportou números, a gente vai ver os números que ela reportou aqui, que ainda nos deixam com esperança de que é uma boa empresa. Ela melhorou em relação ao último trimestre, em relação ao ano passado, em relação ao anualizado, tanto no lucro. Vamos ver aqui a receita. A receita também aumentou aqui no anualizado, só caiu em relação ao ano passado. Então, em relação ao último balanço, sem muita novidade. Mas quando eu olho mais para trás, como eu já falei, eu vou botar aqui a Cambuci, ó, Cambi 3, no investidor 10, subiu só 62% nos últimos 12 meses, paga pouco dividendo, 1,86 de preço sobre valor patrimonial, ainda assim, com poder de pagar dividendo bem legal, cresceu 223% acima da inflação, ou 285% acima da inflação, só nos últimos 5 anos. Seu preço sobre lucro está abaixo, mas aqui tem uma distorção muito grande para a gente poder dizer que isso aqui é uma frequência. 1,82 é um lucro que vem aumentando desde 2019, já chegou a ser maior, chegou a ser negativo, mas desde 2019 vem aumentando bastante aí. Enquanto a outra empresa, Metisa, é de máquinas e equipamentos, a Cambuci é representante de empresas esportivas, produtos esportivos, principalmente da Pênalti, que vocês devem conhecer, que é um produto de futebol, e ela é uma das líderes de mercado. Seu ROI é bem legal, 35%, o crescimento da sua receita e do seu lucro é 35%, 14%. Vejam que a Cambuci não paga muito dividendo, pagou alguma coisa agora, mas não é frequente, vai pagar dia 29/12 algum dividendo. Comparando com seus pares aqui, segundo o investidor 10, veja que ela é a mais barata, ela tem um preço sobre valor patrimonial até alto, mas ela tem um ROI gigantesco, e o ROI é muito importante. Isso dividido por isso vai dar esse poder de lucro, então o que importa no final das contas é o poder de lucro e o ROI, mais do que o PVPA. Dividendo é baixinho, mas é uma empresa que tem uma margem boa, tem um ROI bom, uma empresa muito boa para você investir. E olhando aqui no nosso BI, olhando aqui a Cambuci, eu vou olhar aqui o relatório geral, e nesse relatório geral eu já vou ver o quanto que essa empresa pode se valorizar baseado em alguns critérios, como do Graham, como o critério do Benjamin Graham e do Gordon, além do fluxo de caixa. Novamente falei aqui, ela representa a marca esportiva Penalty Stadium. Receita cresceu vertiginosamente, ele pelo menos desde 2020 vem crescendo bem, veja que o lucro dela ficou bem alto, margem bem acima da média, nós temos aqui uma margem bem legal, ROI acima da média, dívida bem baixinha, 0,22, que pode ser até 3, para vocês terem uma ideia, 0,22, cotação voltou a crescer, lucro está no máximo, poder de pagar dividendo de 22 e um dividend yield mais baixo, ainda assim a empresa, de acordo com o Benjamin Graham, pode subir 58%, e de acordo com o fluxo de caixa descontado pode subir 66%, de acordo com o Gordon não, porque o Gordon leva em conta o dividendo e ela não paga muito dividendo. Terceira empresa que eu quero colocar aqui no nosso radar, e aí a gente novamente vai descer aqui a lista e vai ver que tem algumas empresas que parecem boas, mas não estão tão boas em alguns critérios. Quando fica vermelho aqui, significa que o preço não está tão bom, apesar do fundamento aqui está bom. Eu vou descer e vou chegar aqui na Tegma. Vejam que a Tegma é a 18ª no ranking de fundamentos, 73 no ranking de preço, no geral é a 14ª, tirando outras empresas aqui, é uma empresa muito boa, quero mostrar para vocês aqui, ó, o balanço do terceiro trimestre da empresa, a sua receita subiu em relação ao último ano, em relação ao último trimestre, o anualizado também. Quando eu olho o lucro da empresa, subiu em relação ao anualizado, subiu em relação ao último trimestre, subiu em relação a todos. Veja que o lucro, a cotação está acompanhando o lucro dela, que voltou a melhorar, chegou a dar uma piorada um tempo aqui, eu acompanho há bastante tempo a Tegma, e agora voltou a melhorar. Olhando aqui no investidor 10, Tegma, que é uma empresa de gestão logística, uma empresa de logística, portanto, e que está na B3 já tem algum tempo, e que tem resultados que já foram melhores lá atrás, que deram uma piorada e agora voltaram a melhorar de novo, como eu falei. Sua própria cotação nos últimos 10 anos não subiu nada em relação à inflação, mas nos últimos 2 anos voltou a subir. Isso porque, como eu falei, ela teve um aumento muito grande aqui no seu preço, caiu e agora voltou de novo. Então, por enquanto, essa empresa tem crescimento, mas o crescimento no longo prazo ainda muito pequeno, apesar de a gente vai ver aqui, tem bons números.
é um pouco mais cara que as demais, 9,25, também é uma empresa um pouco maior. A margem líquida dela é bacana e vem crescendo, está bem acima da média, 7,909, a média está 12,15. O crescimento da sua receita de 4 e o crescimento do seu lucro de 11,64, portanto, bem acima da inflação. Seu ROI também, 22,82, bem acima da sua média. Quando a gente vem para cá e olha o dividendo, veja que ela está pagando dividendos cada vez mais crescentes. O último dividendo, 23/11, agora pagou 0,14 dividendos. E aí, quando compara, está comparando com a JSL, está comparando aqui, está vendo que a JSL até tem um preço sobre lucro melhor, mas ela tem um ROI melhor, um dividendo melhor e uma margem melhor. A margem da JSL é um pouco pequena, e veja que ela é até menor do que a JSL. Quando a gente olha e vai buscar, não sei se aqui está falando do preço e do lucro, deixa eu ver, esse aqui não está falando, alguns falam, outros não. Quando a gente olha aqui para o nosso BI e vai olhar mais de perto a nossa querida Tegma, cadê a Tegma aqui que eu estou cego? Vai olhar a Tegma, o relatório geral da Tegma, para poder saber quais são os preços que eu poderia pagar por ela. Eu vou ver que a Tegma é a maior operadora de veículos 0 quilômetros, movimentando no ano mais de 750 mil unidades. Foi fundada em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Note que a sua receita chegou a cair há certo tempo aqui, há alguns anos, agora voltou a subir, voltou a ficar boa, seu ROI está bom. Geração de caixa e de lucro muito bacana, chegou a ser ruim aqui até 2016, 2017 para frente, melhorou muito. Sua margem 12,3%, sua dívida líquida é negativa, cada vez devendo menos e com caixa fica negativa. Subiu, caiu, subiu de novo, seu lucro está perto do máximo. Poder de pagar dividendo 13, menor do que das outras, mas ainda muito bom. E eu tenho aqui o que aconteceu com o preço sobre lucro dessa empresa. Note, diferente das outras que tem um potencial até muito maior, essa aqui, por ser uma empresa um pouquinho maior, um pouquinho menos fora do radar do que as outras, tem um upside um pouco menor. 25% de upside de acordo com o Graham. Segundo o Gordon, por causa dos dividendos, nem tem upside, que deveria ser menor. E segundo o fluxo de caixa descontado, 53%. Ainda upsides bem legais para você escolher essas empresas. Então, notem, nós estamos escolhendo boas empresas. Deixa eu voltar aqui, ó. Estamos escolhendo boas empresas por diversos critérios. Essas empresas estão fora do radar porque muitas vezes não tem liquidez suficiente para quem é muito grande, mas para você, pequeno investidor, pode fazer todo sentido na sua estratégia. Se você quer conhecer mais do nosso trabalho, nosso BI, dos nossos alertas, vai lá no Bolsa Gold. Se quiser uma comunidade gratuita, não esqueça a comunidade do Mordomo. E se quiser continuar com a gente aqui, se inscreve, marca o sininho para não perder nada do que a gente faz aqui no canal do seu Mordomo Financeiro. Até a próxima.